Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da segunda unidade, né? E aí fazendo uma breve revisão do que a gente viu na aula passada. Na aula passada eu abordei para vocês o assunto do constitucionalismo. Não foi isso? Nós vimos o que seria esse constitucionalismo moderno, que a gente sabe que é uma consequência, né, do surgimento do Estado liberal, do Estado moderno, Estado de Direito. Uma das consequências, né, isso do surgimento desse Estado legislativo, Estado de Direito. E aí a gente analisou justamente o conceito o que seria esse movimento histórico, político, cultural chamado constitucionalismo, né? Vimos a conceituação na visão de Canotilho, de Pedro Lenza, e aí Canotilho vai trazer para a gente justamente isso. Constitucionalismo seria essa técnica específica de limitação do poder estatal. Então, antes da gente adentrar no nosso novo conteúdo, que seria justamente analisar o que seria esse novo constitucionalismo. Como é que a gente analisa esse constitucionalismo digamos assim, na visão contemporânea? Quais foram os avanços que esse constitucionalismo lá do século XVIII alcançou atualmente, desde a metade do século XX para cá? Então, quando a gente analisou o constitucionalismo moderno, nós vimos a conceituação, né? Isso, vamos fazer aqui uma breve revisão dos pontos que a gente abordou. Analisamos também as características, fizemos uma análise histórica, ou seja, na doutrina de Karl Loewenstein, que é um doutrinador que ele fez um estudo mais aprofundado sobre esse tema, esse assunto constitucionalismo, e aí ele vai encontrar ao longo da história, das sociedades, das civilizações, essa técnica de limitação do poder estatal. A gente viu que até lá nos Hebreus, há muito, muito tempo atrás, a gente já encontrava essa técnica de limitação ao poder político, ou seja, ao poder estatal, era atribuído justamente aos profetas, quando eles tinham legitimidade para questionar, né, os atos dos governantes. Baseado em quê? Baseado na Bíblia, baseado digamos assim, que de certa forma não era nem Bíblia, né? Seria ali na Torá, que era o Pentateuco, os 5 livros ali do Antigo Testamento. Enfim, fizemos essa análise, a gente foi analisamos esses fios de constitucionalismo na Grécia Antiga, analisamos na Idade Moderna, na Idade Média, quem lembra da Magna Carta, analisei com vocês as cartas forais, não foi isso? Que as mesmas cartas de franquia. Analisamos também, depois dessa evolução histórica, analisamos as matrizes históricas, ou seja, esse constitucionalismo moderno, como se deu nos Estados Unidos, como se deu na Inglaterra, como se deu na França, que foram países europeus, né, do qual surgiu essa limitação ao poder estatal. E a gente analisou a característica de cada um desses poderes, aliás, de cada um desses, digamos assim, desses constitucionalismos, não foi isso que a gente viu. E aí, avançamos com vocês e finalizamos com as normas constitucionais estruturantes, que foi justamente ali onde a gente analisou as nossas cláusulas pétreas, não foi isso? Analisei com vocês ali o artigo 60, parágrafo 4º e todos os seus incisos. Hoje, depois dessa introdução, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de direito constitucional, justamente aos nossos conteúdos da segunda unidade. Hoje, como vocês estão vendo aí no slide, a gente vai analisar o neoconstitucionalismo. O que seria esse movimento? Antes da gente chegar de fato na conceituação, né, para a gente poder conceituar o que seria isso, a gente precisa analisar essa evolução do Estado moderno, essa evolução, melhor dizendo, do Estado contemporâneo. E aí vamos fazer uma revisão. Eu falei para vocês, com o primeiro Estado, digamos assim, essa noção de Estado que surgiu, a gente teria ali no Estado absolutista, na centralização do poder. Após isso, a gente teria ali o surgimento do Estado liberal, o Estado de Direito, né? Isso, com qual a principal característica era o quê? Você ter direitos assegurados em documentos que
digamos assim, queria resguardar os indivíduos do abuso do poder estatal. Então, seriam direitos que não estariam meramente na vontade daquele que detinha o poder. Agora, esses direitos, eles estavam sedimentados em documentos escritos. Foi isso que a gente viu que seria a principal característica desse Estado liberal, como vocês estão vendo aí. A gente tem ali a supremacia do parlamento, né? Isso porque a burguesia participando da função legislativa, justamente para elaborar esses documentos que iriam proteger esses direitos naturais, esses direitos fundamentais. Teríamos ali uma importante característica que eu falei para vocês, até quando a gente viu a matriz histórica do constitucionalismo lá na França e lá na Inglaterra. A lei, ela vem funcionar como instrumento de controle do exercício do poder. Então, a lei aqui, ela é o centro do sistema normativo. Por quê? O governante, a partir do Estado liberal, com a derrocada do absolutismo, existe uma técnica que o controla, que é justamente essa lei. Então, ele não pode fazer nada além daquilo que a lei lhe assegurar. E o que a lei, digamos assim, tem que obedecer à lei e também tem que respeitar os direitos que essas leis, ali porventura, estão exemplificados, estão enumerados. Tá certo? E aí a gente avança hoje, a gente precisa analisar o seguinte. Quando a gente viu o Estado liberal, o Estado de Direito, nós temos o quê? A não intervenção estatal. É aquele Estado que sempre intervencionista, que a vida toda ali estava interferindo na vida privada do indivíduo. Esse Estado se afasta, né, e deixa que o próprio homem, o próprio indivíduo, venha regular suas relações sociais, tanto suas relações privadas como suas relações econômicas. Então, a partir de agora, nesse Estado liberal, é justamente isso, é o liberalismo, liberalismo em tudo. O que é que quer dizer isso? Justamente o Estado que não intervém, aquele Estado que tem uma intervençãozinha, caso tenha, mas ainda que mínima, tá bom? Então, é o homem regulando sua própria vida, gerindo sua própria vida. Só que aí o que é que acontece? A partir do momento que o Estado se afasta da vida do indivíduo, o que é que a gente entende? Existem nas relações sociais entre os homens, entre os indivíduos, aqueles que têm a tendência natural de se sobrepor aos outros, seja porque tem mais poder econômico, seja porque tem um poder intelectual acima dos outros, ou qualquer tipo de poder de relação social, ou porque é natural que os mais fortes se sobreponham aos mais fracos, e por aí vai, a gente vai tendo várias relações de poder. E aí o que é que acontece? Quando o Estado ele sai da regulação da vida privada do indivíduo, é natural que aqueles que detêm o poder, que detêm um nível de poder, eles vão se sobrepor àqueles que não têm. E foi justamente isso que vinha acontecendo nesse Estado liberal. E aí, o que foi que aconteceu? Que notou-se, principalmente ali no início do século XIX, que nas grandes, começa a surgir ali as grandes indústrias, né? Isso, claro que não como a gente conhece hoje, mas a tecnologia avança e aí a gente chega justamente na produção de massa. Nisso, pessoal, o que é que a gente encontra? A gente encontra uma acentuação da desigualdade social. Então, aqueles que são mais fortes, seja porque tem mais dinheiro, seja porque tem um intelecto, uma ideologia mais desenvolvida, ou porque são mais fortes, vão se sobrepor àqueles que são menos favorecidos. E aí, essa desigualdade, ela fica muito acentuada, e aí, ali no século XIX, como eu já coloquei para vocês, e aí, eu já disse a vocês no início das nossas aulas que o que é que acontece? O povo, os indivíduos, os homens, eles aguentam a opressão. Mas chega um determinado momento que as pessoas cansam, né? E foi justamente isso que aconteceu. Qual é o panorama que a gente tem ali na Europa naquela época? Nós tínhamos grandes proprietários, né, do maquinário, das fábricas, e aí as pessoas, os trabalhadores, eles começam a trabalhar, porque vocês precisam lembrar do seguinte, aqui na Europa a gente está vivendo a derrocada do sistema feudal. Logo, pessoas que viviam em feudos, elas começam
a urbanizar. Olha a palavra-chave. Nós começamos a ter o quê? A urbanização das cidades. Antigamente, o que é que a gente tinha na Europa? Um sistema feudal, no qual as pessoas viviam em feudos, não viviam em cidades, estados, né? Começa a surgir aí a queda do feudalismo, a gente tem que entender que tudo isso é uma gradação histórica, nada acontece da noite para o dia. E aí, o que é que acontece? As pessoas, elas começam a urbanizar, a gente tem o que a gente chama aqui de êxodo rural. Começa a ter um êxodo rural, as pessoas saindo digamos assim, da zona rural e começando a aglomerar, a povoar os grandes centros urbanos. Com isso, as pessoas precisam o quê? Trabalhar. Para quê? Para comer. E aí, quais são as oportunidades de emprego que está tendo ali naquele momento na Europa do século XIX? Justamente uma mudança de produção, que a gente tem saindo do feudalismo e para o capitalismo, consequentemente, o surgimento dessas grandes fábricas. E aí, a mão de obra começa a ficar barata. O que quer dizer isso? Por quê, na verdade? São muitas pessoas procurando emprego. E aí, quando a gente tem uma oferta muito grande, o que é que acontece? O valor daquele trabalho à época, ele não era o valor real, digamos assim, valorizado. Então, a gente tinha trabalhadores que trabalhavam por jornadas exaustivas, ganhando um valor inferior àquilo que era devido. Então, essas pessoas começam a trabalhar e a gente precisa entender, ali já entrando ali na Primeira Guerra Mundial, né, início ali do século XX, os homens, eles foram para onde? Para a guerra. Se os homens vão para a guerra, as mulheres, elas precisam trabalhar para poder o quê? Para colocar alimento em casa. Ou vocês acham que na época da guerra tinha vale-guerra, no qual a família ganhava, né? Por o homem estar na guerra? Não, não tinha isso. E aí as mulheres começavam a ir para as indústrias para trabalhar. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, vamos dar um exemplo. O homem, a hora de trabalho do homem era R$ 10. Um exemplo, pessoal. Aquela mulher, ela é considerada inferior ao homem. Então, é óbvio que a mulher ela vai trabalhar a mesma jornada, digamos assim, do homem, mas ela vai ganhar um valor abaixo, aquém do que o seu marido ganhava. Só que a gente precisa lembrar que isso ainda pode ficar pior. Por quê? Quando as mulheres vão trabalhar, naquela época a gente tinha famílias numerosas, né? Não tinha creche, não tinha com quem deixar a criança. Então, o que é que faz? Os filhos, os mais velhos, vão cuidando dos mais novos. Quando não dá, as mães levam os filhos para onde? Para trabalhar. E aí começa ainda uma exploração do trabalho infantil. Então, aquela mulher que já ganhava abaixo do valor de trabalho do homem, a criança começa a ganhar ainda mais abaixo. Então, aqui a gente tem todo um panorama de desigualdade social. São justamente aquela frase, os que são ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres, essa pobreza ficando cada vez mais acentuada. Diante de todo esse contexto, né, de forma bem resumida, porque se a gente for estudar historicamente falando, a gente vai encontrar muito mais coisa, mas é só para que vocês possam entender que, a partir do momento que o Estado ele não intervém, as relações elas são reguladas por os próprios homens. E aí, quando a gente tem um Estado que não intervém em nada, na economia, não intervém no mercado, na vida privada, na regulamentação de direitos, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma desigualdade social acentuada. Por isso que, a partir do século XIX, a gente tem o quê? Uma saída do Estado liberal de direito para um Estado social de direito. O que é que quer dizer isso? Aquele Estado que, ora, era não intervencionista, ou seja, não intervia na economia, a partir de agora, sente-se a necessidade de que esse Estado ele venha intervir nas relações privadas, a fim de quê? De diminuir essa disparidade social, econômica que existia naquela época. Então, a gente tinha antes, lá no Estado liberal de direito, um Estado que não fazia, né, tinha a ação de não fazer nada, ali a gente tem os direitos de primeira geração, eram as liberdades que eram asseguradas, então os homens eram livres, o Estado não intervia. Só que agora, quando a gente fala Estado social de direito, é justamente esse Estado
que não fica mais aquém, apenas olhando. Não, é o Estado que vem, intervém, chama para si a responsabilidade, a obrigação de um bem-estar mínimo para esses indivíduos. Não basta mais somente os direitos de primeira geração, aqueles direitos de liberdade, o direito à vida, à propriedade. Não. Agora eu preciso de direitos que me assegurem uma vida digna. Por isso que a gente diz aí que a gente está vivendo a época dos direitos de segunda dimensão. São justamente aqueles direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos, direitos de lazer, direito, e aí a gente tem vários, ó, direito à saúde, direito à educação, direito à segurança pública, direito ao lazer, que eu já falei, são vários tipos de direitos, esses direitos sociais. São aqueles direitos que demandam de um fazer estatal. O Estado, além de declarar, ele precisa movimentar-se, ele precisa sair do não fazer para um fazer estatal. Ele precisa realizar ações para que essa desigualdade que ora estava desacentuada, para que ela possa equilibrar. Como é que o Estado vai fazer isso? Aqueles que estão em situação de desigualdade, com essa ação estatal que vise a igualdade entre eles, então, a partir de ações estatais, a gente vai ter um equilíbrio entre as relações sociais. É o exemplo clássico, pessoal, voltando para a seara trabalhista, o exemplo das leis de proteção ao trabalhador. O que é que a gente sabe? Numa relação entre empregado e empregador, é óbvio que aquele que detém o poder econômico, ou seja, o empregador, o dono dos meios de produção, por um fator econômico, dinheiro, é claro que ele está num nível de superioridade ao seu empregador, aliás, ao seu empregado, ao seu colaborador. Por isso que para acentuar esse desnível, não é isso? A gente tem o quê? Uma ação estatal. Qual é essa ação estatal? As leis trabalhistas, que a gente chama hoje a CLT e inúmeras outras leis, né? E aí o que é que acontece? A CLT, ela tenta privilegiar, entre aspas, esse grupo que está desfavorecido, que está o quê? Numa relação inferiorizada, que no caso é quem? O empregado, não é isso? Para quê? A partir de uma ação judicial, por exemplo, esses dois grupos, eles possam brigar, digamos assim, em pé de igualdade. Existem vários, a gente chama isso de ações afirmativas. Temos aí o ProUni, temos aí as cotas raciais, enfim, a Lei Maria da Penha, são vários que a gente vai estudar quando a gente estiver vendo ali o artigo 5º, tá? A Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Não é assunto dessa unidade. O que é que a gente precisa entender é que vivemos um Estado absolutista, que temos a concentração do poder estatal. Com a derrocada desse Estado, a gente passa para um Estado liberal de direito. Desse Estado liberal de direito, a característica é justamente um Estado que não intervém nas relações sociais, nas relações individuais. A partir daí, a gente percebe uma acentuada desigualdade social. Então, o Estado, ele precisa sair da inércia, chamar para si a responsabilidade de dar um bem-estar mínimo aos cidadãos. Por isso que a gente vai ter aí o que a gente chama de igualdade material. Não basta mais a igualdade na lei. Eu preciso de indivíduos que sejam iguais perante a lei. Por isso que aí a gente diz que do Estado liberal a gente passou para um Estado social de direito. São direitos de segunda dimensão, direitos sociais que são resguardados pelo Estado. Mas a história, ela precisa avançar, não é isso? A história avançando, principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial, a gente já está vivendo aí o quê? Do século XX, não é isso? Após a Segunda Guerra Mundial, o que é que a gente tem? O que é que a gente percebe-se, né? Que não basta mais, não basta apenas essa declaração de direitos. Não basta somente os direitos de primeira dimensão, os direitos de segunda dimensão. Por quê? A partir da Segunda Guerra Mundial, é preciso que todos os estados, ou seja, todos os países, eles precisam se comprometer com o quê? Com a prevalência, com a defesa
desses direitos fundamentais. Todo mundo sabe que na Segunda Guerra Mundial foi acometido, né, foi cometido, na verdade, inúmeras atrocidades sobre o império da lei, né? Então, Adolf Hitler ali na Alemanha, os fascistas na Itália, enfim. Então, após essas atrocidades, a gente viu necessário que o Estado ele precisa garantir, além do aspecto individual, além do aspecto social, ele precisa garantir o aspecto democrático. É preciso que o povo ele seja o verdadeiro detentor desse controle político. O que é que acontece? A gente tem uma expansão do sufrágio, ou seja, aquelas pessoas, as mulheres que não votavam, elas começam a votar. O voto, que antes poderia ser censitário, ou seja, a depender do valor que você tinha, da quantidade de dinheiro que você tinha, que você podia votar. Então, o voto, ele deixa de ter esses requisitos materiais ou intelectuais, e aí a gente vai abranger todos os indivíduos, claro, dentro dos limites constitucionais, para que todos esses indivíduos eles possam participar ativamente das decisões políticas estatais, tá bom? Então, com essa expansão do sufrágio, ou seja, essa expansão da democracia, a gente começa a democratizar verdadeiramente o direito. Então, outra característica, a Constituição ela vai ganhar um novo viés. Ela vai começar a ser o centro do sistema normativo, como a gente vai estudar nos próximos slides. E aí a Constituição ela vai servir para controlar o conteúdo da lei. Temos também a implementação direta dos direitos sociais a partir da Constituição, que é tudo que a gente vai estudar daqui para frente. O que vocês precisam só ter em mente? Após o Estado Social de Direito, a gente avança para um Estado social democrático de direito. Ou seja, um Estado que antes era social, ele agora precisa ser também social e democrático. Tá? Eu preciso que todos os indivíduos tenham seus direitos resguardados, protegidos, e eu preciso que todos esses indivíduos eles participem ativamente das decisões políticas estatais, tá certo? Por isso que a gente diz aí que agora a gente vive um Estado social democrático de direito, ou como muita gente chama, Estado democrático de direito apenas, e aí dá no mesmo. Só um panorama para que a gente possa revisar, tá bom? E aí, beber aqui um pouco de água. Para que a gente possa dar continuidade. Pessoal, quando a gente estudou lá o constitucionalismo, eu disse a vocês que as duas características básicas desse constitucionalismo seria justamente o quê? A limitação do poder estatal, não é isso? E a prevalência de direitos fundamentais através das constituições. Aquelas constituições escritas que surgiram ali no século XVIII. Então, a gente tem a limitação do poder e aí a prevalência dos direitos fundamentais. Esses são os dois pilares básicos do constitucionalismo moderno. A lei, né, como centro do sistema. Só que aí o que é que acontece, pessoal? Em 200 anos de história, a história foi avançando, enfim, as sociedades foram se modernizando, foi se percebendo que o direito constitucional ele não poderia mais ser voltado, ser estudado apenas sobre a ótica da limitação do poder estatal. Tá? Era preciso redemocratizar esse direito, era preciso avançar, era necessário transformar aquele direito constitucional do século XVIII. Então, quando foi que isso se deu? A gente vai ver ali que, a partir da Segunda Guerra Mundial, é que a gente percebe essa necessidade de transformar o estudo do direito constitucional. Pessoal, o que é o direito constitucional? O que é que o direito constitucional basicamente estuda? O direito constitucional basicamente estuda a organização do Estado, igual eu coloquei aí para vocês, e a estrutura dos direitos fundamentais. Então, todo o nosso direito constitucional, basicamente, ele está fundamentado nisso, na organização estatal. Tudo. Quando a gente fala organização estatal, a gente tem que lembrar de quê?
dos poderes, né? Como é que esses poderes se relacionam, como é que eles são organizados. E aí, só em outra vertente, a gente analisa o quê? Os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. Então, o direito constitucional basicamente é isso. Aí, sobre essas duas óticas, essas duas vertentes, a gente precisa analisar o quê? Que o direito constitucional do século XVIII, o constitucionalismo, como ele vinha se dando, ele precisaria o quê? Evoluir. Porque não bastava mais a gente analisar aquela velha teoria de que o constitucionalismo é apenas aquela técnica de limitação do poder estatal e de declaração de direitos. Então, nas constituições, tinham os direitos declarados, mas a gente viu que Hitler, quando ele cometia as suas atrocidades, ele cometia baseado na lei. Então, ele tinha esse resguardo, esse amparo legal para todas as atrocidades, as barbáries que ele cometeu contra os indivíduos. Então, a partir daí, a gente percebe o seguinte: não basta a declaração desses direitos, eu preciso de meios para que esses direitos possam o quê? Se concretizar na vida do indivíduo. Eu preciso que esses direitos que estão no papel, eles ocasionem, mudem a realidade social dos seus destinatários. Ou seja, os indivíduos precisam ter suas vidas transformadas a partir da implementação, da efetivação desses direitos e garantias fundamentais. Não basta mais a declaração, igual o constitucionalismo fazia. Eu preciso agora ter, além da declaração, constituições que me assegurem meios eficazes de quê? De concretizar esses direitos fundamentais. Então, a gente sai da velha ideia de limitação e declaração, limitação do poder estatal e declaração dos direitos fundamentais, para quê? Agregar isso à efetiva concretização da Constituição. Eu preciso concretizar essa Constituição na prática. Tirar os seus preceitos do papel e concretizar na prática, principalmente os direitos fundamentais. Então, o neoconstitucionalismo surge a partir daí. Uma nova maneira de pensar a organização do Estado e a estrutura dos direitos fundamentais, ou seja, uma nova maneira de pensar o direito constitucional. Tudo isso a partir aí, pessoal, da metade do século XX para cá, que é justamente a gente está vivendo hoje esse neoconstitucionalismo, ou seja, esse novo constitucionalismo que a gente vai entender, tá bom? Eu vou pausar o vídeo, que eu vou fazer 2 vídeos aqui, tá? Eu volto já no segundo bloco, dando continuidade à nossa aula.